pegar um energético. Eu gosto de curtir o energético, então eu coloco dentro de um copo, que não vai fazer com que ele fique quente muito rápido. Ó, curte, curte. Ai, isso aqui pra mim eu não tenho palavras. E eu ainda, pra deixar mais histérica, ainda meto um canudo. O Estado controla a história. Essa tá longe de ser uma frase minha, ela é uma frase do Tony Robbins, que se você não conhece, ele é um coach, ele é um guru, mas ele é o guru, o coach. Na verdade, ele não é um guru, né? Tem um documentário dele na Netflix que o título literalmente é I'm Not Your Guru. Mas ele é tudo que um coach de fato significava antes de estragar essa palavra. E ele tem essa frase, que é: o Estado controla a história. O que isso quer dizer? O estado que você está naquele momento, triste, magoada, chateada, feliz, surpresa, animada, enfim, controla a história que você conta do que acontece a partir dali. Então, por exemplo, se você está num momento onde você está se sentindo triste porque sua vida pessoal não está muito boa, a história que você vai se contar em relação a tudo que acontece é que tudo tem uma conotação triste, que vai te chatear ainda mais. Coisa que não tem nada a ver com o que você está vivendo, por exemplo. Então, assim, alguma coisa na sua vida pessoal. Deixa eu dar um gole. Sei lá, seu marido chega em casa e ele te cumprimenta de uma forma mais preguiçosa porque ele tá cansado. No estado que você está, chateada, triste, o que quer que seja, aquilo ali já é suficiente para você pensar. Deve estar com outra. Não gosta mais tanto de mim, nosso relacionamento tá esfriando, tá tudo uma merda. Aff, ele não me entende, eu precisava de apoio. E no trabalho não é diferente, então se você está num estado onde você está se sentindo mais insegura, não tá muito confiante em algumas coisas, qualquer coisa que seu chefe pode falar, que às vezes nem tem relação a você, ele tá falando de forma mais geral pro time todo, você vai criar uma história a partir daquilo. Por que eu quis falar sobre isso? Por que eu quis trazer esse tema? Porque se eu não parar para refletir sobre isso, eu me pego cedendo a esses impulsos e caindo nessas falácias na minha cabeça, fazendo ajustes das histórias, né? Então, assim, será que isso é assim? Ou o estado que eu estou tá me contando essa história dessa maneira? Então, sei lá, tô vindo de uma semana que eu tô muito irritada, tô muito nervosa com tudo e tal, e aí tudo que acontece parece que fica reforçando do quão merda tudo tá. E aí eu falei, gente, não é possível, sabe quando você chega naquele nível de estresse que você não se aguenta mais? Aí eu sentei no sofá e tal, chorei, e eu falei, ai meu Deus, o que eu faço? O que tá acontecendo? Como é que eu saio disso? Aí comecei a rolar e tal, o TikTok, que é o que você não deve fazer nesses momentos. E não sei por que eu abri meu bloco de notas, porque eu lembrei que eu precisava colocar alguma coisa de lista no mercado, de lista para comprar no mercado lá. E logo embaixo da minha lista de mercado tem tem uma nota lá chamada frases, onde eu deixo frases que eu vou encontrando ao longo da vida. E se eu gosto da frase, eu deixo ela salva para de tempo em tempo eu reviver. Uma das frases que eu tinha anotado era The state controls the story, que é essa frase do Tony Robbins que conta isso. E eu falei, puta merda. É mais ou menos isso que eu tô vivendo, do tipo, tudo que tá acontecendo parece que tá piorando e nada tá dando certo, porque o estado emocional que eu estou faz com que eu enxergue tudo com essa lente. É literalmente como se eu tivesse com uma lente cor azul, e aí, obviamente, tudo ao meu redor vai estar azul, porque a lente que eu estou usando é essa. Se eu trocar por uma lente rosa, vai estar rosa. Se eu tirar a lente, vai estar cores diferentes, e assim vai. E às vezes você tá num momento da sua vida que você tá meio que na merda, sabe? Você não tá muito feliz no seu trabalho, às vezes seu relacionamento não tá muito bom, ou às vezes você brigou com uma amiga, alguma coisa aconteceu, você tá se olhando no espelho e você não tá se gostando. E coisas que não tem a ver, na verdade, com aquilo, você correlaciona e você faz com que tudo pareça ruim. Então, se você tá se olhando no espelho, você tá se sentindo meio gorda ou gordo.
Se você percebe alguém te olhando um pouquinho a mais, jamais vai passar na sua cabeça a possibilidade de alguém estar te olhando porque gostou da sua roupa, porque gostou do seu cabelo, da sua cara. O primeiro pensamento que vai vir na sua cabeça é: tô imensa. Tô imensa, e o outro tá vendo que eu tô imensa, deve estar falando, nossa, o que essa imensa tá fazendo aqui? E acontece comigo, imagino que deve acontecer com você, que não é possível que isso só acontece comigo. E esse vídeo não vai te trazer solução nenhuma, tá? Ele vai te trazer ciência. A ciência de você saber que essa frase existe e de parar para refletir quando isso estiver acontecendo. E lembre que o Estado controla a história. O seu estado emocional controla a história que você conta da sua vida, a forma como você experiencia a vida. E é já emendando, inclusive, uma outra frase do nosso querido Tony Robbins, ele fala que você não experiencia a vida. Você experiencia as coisas que você resolve colocar o seu foco. Tudo que é bom está sempre disponível, tudo que é ruim e que acontece de ruim está sempre disponível. Mas você vai viver e sentir e experienciar qual dessas coisas que você coloca seu foco, sabe? Ele conta uma história sempre nos podcasts que ele participa, de acho que era uma Páscoa, um Natal, um final de ano e tal, que eles estavam sem nada para comer, ele veio de uma origem muito pobre e alguém para e bate na porta e, enfim, deixa, assim, é um cara que tá com um monte de sacola falando, olha, sua comunidade sabe que vocês estão passando por um momento difícil, o padrasto dele que atende a porta. Vocês estão passando por um momento difícil, estão aqui as compras para que seus filhos eles tenham uma ceia de Natal recheada de comida, etc. E o pai dele, tipo, fecha a porta na cara desse cara e fala, tipo assim, a gente não aceita caridade. E o cara insiste depois e tal, e enfim, eu não sei eu não lembro direito o que acontece, eu acho que no final ele acaba aceitando e tal, mas nesse meio tempo o Tony conta que ele vê aquela cena e o pai dele, ó, provavelmente por estar nesse estado de eu sou um homem que não tô conseguindo prover pra minha família, não tô conseguindo colocar comida na mesa, eu não vou aceitar, o outro tá com dó de mim, tá achando que eu sou um homem de merda, eu não vou aceitar isso. E já o Tony tava tipo, meu Deus, a gente vai ter comida, a sociedade, os próximos aqui estão ajudando a gente, e ele resolveu focar nisso, e a experiência dele foi completamente diferente. E esse é um exemplo que ele dá, mas existem muitos outros e pequenos na nossa própria vida, sabe? Então, é fácil fazer isso, gente? Claro que não, você tá irritado, você tá nervosa, aí você vai ter que parar e fazer uma autorreflexão ainda e às vezes assumir coisas que você não gostaria de assumir. Não é fácil, nem é gostoso, mas essa é a realidade. Como que você muda de estado, né? Eu não sei. Essa eu ainda não consegui responder.